Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço DJ Cartoleiro. Fim da rodada 8, tiramos muita onda, fizemos aquela pontuação muito bacana, 120,85 foi a nossa pontuação, mitada das mitadas. Nosso patrimônio foi a 143,61, mas já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que ajuda demais no crescimento do canal. Dê essa moral pro DJ sempre, mete o dedo no like, compartilhe os nossos vídeos em todos os grupos possíveis, WhatsApp, Telegram, grupo da pelada, dos amigos, enfim, dê essa moral pro DJ, para eu estar sempre aqui dividindo com você os meus vídeos e ajudando você a imitar nas suas ligas. Valeu, meus amigos, estamos juntos e sem mais delongas, vamos às informações e já postar o time para vocês para a rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Um vídeo esboço, um vídeo rascunho, uma ideia que eu já estou tendo aqui para a gente estar postando e disponibilizando o meu vídeo aqui do meu time para vocês, valeu? Mas antes, rapaziada que não me segue no meu Instagram, tá aqui na telinha, @DJ Cartoleiro, é aqui que eu posto todos os meus times, aqui ó, olha a mitada dos meus times aí ó, time do plano de sócio, ó, tiramos muita onda, 127,25 foi a pontuação do nosso time do plano de sócio. Então você que não faz parte do nosso plano de sócio, quer adquirir o nosso plano, quer fazer parte do nosso grupo vencedor, irmão, clique no link que eu vou disponibilizar para vocês aqui no meu vídeo. Acesse lá e faça parte do nosso super plano. Dicas para Cartola FC, dicas para o Rei do Pitaco, Brasileirão Série A, B, europeus e agora a Eurocopa também. Vamos disponibilizar times e material para vocês fazerem os seus times e pontuarem, faturar aquele din-din que todo mundo gosta. Valeu? Então, ó, link na descrição desse vídeo, clique, plano mensal, plano anual, venha fazer parte do nosso plano vencedor, eu e meu parceiro Catazinho. Valeu, meus amigos? Tamo junto. Então tá aí, ó, na telinha, fizemos aí, ó, 120,85 foi a pontuação do nosso time principal e 188,76 é o nosso patrimônio do nosso time valorização, beleza? Fizemos aí 114,43, aumentamos aí 17,56 em cartoletas e chegamos aí a 188,76 de patrimônio, beleza? Então, ó, segue o DJ aqui no Instagram, acompanhe as nossas postagens, curta os nossos vídeos aqui no Instagram, aqui no YouTube, para vocês imitarem junto comigo, valeu? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro, confrontos da rodada aqui na telinha, tá aqui para vocês, ó. Bragantino, Juventude, Fluminense e Atlético Goianiense, Vitória e Internacional, Corinthians e São Paulo, clássico paulista, Atlético Paranaense e Flamengo, o Flamengo vai pegar a pedreira, o primeiro colocado contra o quarto colocado, Grêmio e Botafogo, Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Fortaleza, Criciúma e Bahia e Atlético Mineiro e Palmeiras. Grande jogo na segunda-feira, hein? Os jogos que eu vou destacar aqui para vocês, que eu estou pensando em de repente montar um time mesclando jogadores desses duelos. Bragantino e Juventude, acho que o Bragantino é super favorito a vencer o Juventude. O Bragantino é um time muito forte jogando em casa, principalmente sua parte defensiva. Eu gosto muito de jogadores que pontuam, né? São jogadores que conseguem pontuar quando a gente fala de Cartola FC, beleza? Então, o Bragantino é uma opção boa para a gente estar olhando e colocando peças no nosso time. Fluminense, Atlético Goianiense, Fluminense precisa vencer, está lá embaixo com sua pontuação, quase beirando a zona de rebaixamento. Então, eu acredito que o Fluminense vá para cima com tudo do Atlético Goianiense. É claro que é um time perigoso, o Atlético Goianiense, mesmo jogando fora de casa, é um time que pode aprontar contra o Fluminense. Então, o Fluminense tem que entrar focado e vencer o Atlético Goianiense. É claro, evidente, temos bastante opções para a gente estar escalando no nosso time com relação ao time do Fluminense. Vitória e Internacional, outro jogo interessante, talvez uma pecinha ali do meio de campo do Vitória a gente coloque no nosso time. Corinthians e São Paulo, jogo perigoso, acho que para Cartola talvez eu não vou olhar assim com tanto gosto para esse jogo.
Atlético Paranaense e Fluminense, é claro e evidente, é um grande jogo. Flamengo, temos o Pedro aí que está metendo gol. Não meteu gol na última rodada, mas deu 2 assistências, pontuou muito bem. Está numa fase excepcional. E o Pedro, é claro e evidente, jogando fora ou dentro de casa, é sempre uma opção interessante para estar colocando no time. E do lado do Atlético Paranaense também temos jogadores interessantes, né? Principalmente lá na frente, para a gente estar tentando colocar. Mas eu acredito que se eu tiver que colocar alguém nesse duelo, com certeza vai ser o Pedro. Grêmio e Botafogo também, o Botafogo mesmo visitando, o Júnior Santos está numa fase muito bacana. Então, jogando fora ou dentro de casa, o Júnior Santos vem pontuando, vem se destacando e vem ajudando o Botafogo a estar entre os primeiros colocados no Brasileirão, beleza? Vasco e Cruzeiro, o time do Vasco realmente está numa fase muito ruim. O técnico português chegou aí numa situação muito complicada, porém, o Vasco em São Januário é um time chato, né? A torcida apoia, chega junto e talvez temos opções interessantes, principalmente na frente e uma pecinha lá do meio de campo que eu posso estar pensando em colocar aqui no nosso time. Cuiabá e Fortaleza também nesse jogo aqui eu fujo, apesar de que o Fortaleza é um time chato também, difícil de ser batido, mas eu vou fugir, vou correr desse duelo aqui. Criciúma e Bahia também, não vou correr esse duelo, pelo menos por enquanto. E Atlético Mineiro e Palmeiras, não. Aí sim, temos peças tanto do lado do Palmeiras como do lado do Atlético Mineiro e está pensando em colocando no nosso time, beleza? Então, esses são os duelos da rodada 9 do Brasileiro no Cartola FC. Vamos que vamos montar o nosso time já para essa rodada. Vamos esboçar um time bacana para vocês aqui, beleza? Escalação. Vamos vender o nosso time da rodada 8, que imitou muito bem. E vamos começar aqui pelo gol. Vamos lá. Opções interessantes para essa rodada. Vamos lá. Que eu posso colocar para vocês aqui. O Léo Jardim, gosto demais desse goleiro, tá? Contra o Flamengo, tomou 6 gols, mas pontuou muito bem aqui, ó. Fez 6 pontos. E na rodada 8, contra o Palmeiras, fez 2 pontos. Vai jogar em casa agora contra o Cruzeiro. Gosto muito do Léo Jardim. 40 defesas tem o Léo Jardim, tá? Nesse campeonato. Jogando em casa, talvez tenha uma chance de um possível SG, mas eu acho que mesmo tomando gol, o Léo Jardim trabalha muito bem aqui, ó. Olha os scouts dele. Já fala por si só. Não negativou ainda. É um baita goleiro para a rodada. Outro goleiro interessante é o Cleiton, tá? 21 defesas, 2 jogos sem sofrer gols, vai jogar em casa contra o Juventude, ó. Não negativou, vem pontuando muito bem e quase não se fala de Cleiton. Aqui, ó. 8 pontos na rodada 3, 3 pontos na rodada 4, 4,63 na rodada 5, 6 pontos na rodada 7. Então é um goleiro que vem pontuando muito bem no Cartola. Então, não é à toa que eu estou riscando para vocês o goleiro Cleiton, que tem um duelo interessante dentro de casa contra o Juventude, tá? Uma opção interessante o Cleiton do Bragantino, beleza? Outro goleiro interessante para vocês, eu posso indicar, é o Fábio, do Fluminense, pensando no possível SG e nas defesas que ele vem fazendo ultimamente, né? 32 defesas tem o Fábio, né? Na última rodada aí fez 4 pontos, não negativou, vem pontuando muito bem, mantendo uma regularidade de pontuação. Então o Fábio é uma excelente opção para essa rodada, beleza, meus amigos? Deixa eu ver o que eu posso indicar para vocês aqui, ó. Um outro goleiro interessante para a rodada. Eu acho que pelo menos por enquanto são essas as opções que eu tenho para estar indicando para vocês, beleza? Então, por enquanto, para essa rodada, eu vou de Léo Jardim do Vasco. Custa baratinho, né? É um goleiro que é interessante, apesar dos gols que vem tomando, vem pontuando assim mesmo, então não está deixando a desejar, né? Tá mostrando que é um baita goleiro, 40 defesas não é à toa, então por enquanto vai ser o Léo Jardim do Vasco da Gama, beleza? Nossos laterais para a rodada 9, Marcelo do Fluminense, excelente opção, está numa fase muito boa, um gol, uma assistência, 14 desarmes tem o Marcelo jogando pelo Fluminense, então ele é uma baita opção para essa rodada, beleza? Outra opção que eu posso estar indicando para vocês é o Samuel Xavier, né? Outro lateral do Fluminense também, pelo duelo que tem pela frente, né? Impossível assistir. Acredito eu, o Fluminense precisa virar a chave no Brasileirão, né? E pontuar. Então, pensando
num possível SG, no adversário que tem pela frente, fator casa, o Samuel Xavier, tanto o Marcelo, são duas opções interessantíssimas para essa rodada, beleza? O Lucas Piton também do Vasco, né, é um jogador que, apesar da fase ruim do Vasco, é o jogador que vem se destacando, né, vem jogando bem, né, vem participando bem dos jogos. O Vasco, em geral, não está jogando bem, mas ele vem se destacando individualmente. Então, o Lucas Piton é uma opção muito interessante também para essa rodada. Não é à toa que, olha os scouts, não negativou, vem pontuando bem, mantendo uma regularidade boa. Então, o Lucas Piton pode ser sim uma boa opção para essa rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro, beleza? Mas quem eu posso estar indicando para vocês aqui, por enquanto, são essas as opções que eu tenho para passar para vocês, pelo menos por enquanto. Então, eu vou de Marcelo, tá? E vou de aqui, ó, Samuel Xavier do Fluminense, pelo menos por enquanto, beleza? Zagueiros. Zagueiros, vamos lá. Opções para a parte defensiva do nosso time. Quem eu posso estar indicando para vocês aqui, ó. Vamos lá. Temos aí as opções do Pedro Henrique, do Bragantino. É uma baita opção, né? Últimas 3 rodadas não negativou, pontuou muito bem. 8,20 foi a pontuação dele. E na última rodada, na rodada 7, fez 6,60. Vai enfrentar um Juventude, né? E são grandes as chances do Bragantino não negativar, ou melhor, não tomar gol, terminar os 90 minutos segurando o SG. Então, o Pedro Henrique é uma opção interessante para essa rodada. Luan Cândido também, uma dobra, seria uma opção muito válida para essa rodada, né? Com o Léo Cândido e o Pedro do Bragantino, uma dobra muito boa para a rodada. Mas quem eu posso estar indicando para vocês, pelo menos por enquanto, uma terceira opção, talvez um Bastos. Não Bastos não, o Botafogo vai visitar um jogo perigoso, né? O jogo do Botafogo contra o Grêmio, né? Apesar do Botafogo estar numa fase excepcional, né? O Botafogo está numa fase excepcional, o Grêmio é uma opção interessante para a rodada. 27,72. Vamos lá. Minha dobradinha. Tá aqui, ó. Eu vou meter aqui, pelo menos por enquanto, o Pedro Henrique do Bragantino, tá? E vou meter aqui o Luan Cândido do Bragantino, fazendo uma dobra aí, né, do Fluminense e uma dobra do Bragantino, e o Léo Jardim ali se metendo no meio desse quarteto na parte defensiva do nosso time, beleza? Partindo para o meio de campo, Veiga, boa opção, né? O Veiga pontuou muito bem na última rodada, fez 6,90, sem gol e sem assistência, então ele fez um bom jogo dessa vez, né? E pontuou muito bem. Gustavo Scarpa também, todo mundo sabe do seu potencial, né? 2 gols, 2 assistências, 4 desarmes tem o Gustavo Scarpa. Então é uma baita opção para essa rodada, beleza? O Lucas Evangelista também correndo por fora pode ser uma opção interessante, né? Já tem um gol, 3 desarmes, fez 9,50 na rodada 8. Jogador interessante para a Cartola também. Mateuzinho contra o Internacional, é o jogador das bolas, né? Parada, bate escanteio, bate falta. Já tem um gol no campeonato, 2 assistências, 8 desarmes tem o Mateuzinho. Então é uma baita opção também para essa rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro. Ganso também do Fluminense, né? Jogador importante, jogador do passe bonito, né? Um gol, 2 assistências, 3 desarmes. Tá, começou bem e caiu de produção. Assim, o time do Fluminense em todo não está jogando aquele futebol que a gente esperava. Porém, o Ganso é um jogador diferente. É um jogador que a qualquer momento pode aprontar, pode dar uma assistência para gol, pode bater um pênalti. Então, por que não escalar um Ganso nesse duelo contra o Atlético Goianiense na rodada 9 do Brasileirão? É uma boa opção. Bahia também, jogador diferente, né? Ótimo jogador, craque do Vasco. O momento do Vasco é ruim, porém o Payet é um jogador que pode aprontar a qualquer momento. Então não deixa de ser uma opção interessante para essa rodada o Payet.
Quem mais eu posso estar indicando para vocês aqui? Pelo menos por enquanto. O Gerson do Flamengo também está numa fase muito boa jogando pelo Flamengo. Eu acho que pelo menos por enquanto são essas opções que eu tenho para vocês. Então vamos lá. Vou marcar o Payet. Vou marcar o Mateuzinho. O Cristaldo também do Grêmio. Eu gosto muito desse jogador aqui, ó. Começou muito bem, pontuando muito bem, deu uma caída de produção, mas é um jogador que, como eu falei, pode aprontar também a qualquer momento. Já tem 2 gols no campeonato, 4 desarmes. Cristaldo é um jogador interessante, beleza? Lucas Evangelista também indiquei para vocês, e o Gustavo Scarpa e o Veiga. Olha só, gente. Olha que situação. Lucas Moura também está numa fase muito boa, o Lucas Moura. Vou meter o Gustavo Scarpa aqui, que está numa fase muito boa, jogando pelo Atlético Mineiro. E fechamos aí o nosso trio do meio de campo. Mateuzinho, Scarpa e Payet. Lá na frente, Pedro, não preciso nem falar, excelente fase, jogando muito bem pelo Flamengo. Já tem aí 3 gols, 3 assistências, 13 finalizações. Está jogando muito o Pedro no Mengão. Paulinho também, vem fazendo seus golzinhos. 3 gols, 1 assistência, 11 finalizações. Verratti também fez um golaço ontem contra o Palmeiras, pena que foi anulado o gol. Mas nas últimas 3 rodadas pontuou muito bem, 4 gols, 20 finalizações tem o Verratti. Ótima opção para a rodada. Quem mais eu posso explicar para vocês? Júnior Santos também, mesmo jogando fora de casa, aqui ó, sem gol, sem assistência, fez 10,70. Então o cara é mito mesmo, o Júnior Santos, jogando pelo Botafogo. Cano também do Fluminense, boa opção para a rodada. O Cano do Fluminense está numa fase ruim, porém o Fluminense precisa virar a chave. E o Cano o Cano é uma baita opção também para essa rodada, beleza? Eu acho que pelo menos por enquanto são essas opções que eu tenho para vocês. Então vamos lá. Vou botar o Cano, tá? Na rodada 9, pelo menos por enquanto. Pedro do Mengão, não tem como escalar, tá jogando demais o Pedro. E vou lançar o Verratti. Então esse será o nosso trio lá na frente. Verratti, Pedro e Cano. Trio carioca. Pedro pelo Flamengo, Verratti pelo Vasco e Cano pelo Fluminense, tá? O nosso capitão vai ser o Verratti, pelo menos por enquanto, beleza? Esse vai ser o nosso capitão. Nosso banco de reserva, eu vou botar aqui. Vamos lá. Eu vou botar aqui no banco de reserva. Vou botar o Thiago Borbas, do Atlético do Bragantino, no nosso banco de reserva. Nosso meio de campo. Eu posso botar aqui no meio de campo. Vou botar o Coronado, pelo menos por enquanto. Zagueiros. Zagueiro. Nossa, mãe. Vou botar o Bruno Fux, do Atlético Mineiro. Laterais. Lucas Piton, do Vasco. E goleiro reserva. Quem eu vou colocar aqui? Vou colocar o Rossi do Mengão, beleza? Então tá aí, rapaziada. Time escalado para vocês. Léo Jardim no gol. Marcelo e Samuel Xavier nas laterais. Nossa dupla de zaga, Pedro Henrique e Luan Cândido. Nosso trio do meio de campo, Payet, do Vasco, Mateuzinho, do Vitória e Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro. E o nosso trio carioca, Cano, do Fluminense, Pedro, do Mengão e Verratti, do Vasco, tá? E faltou o nosso técnico. Quem vai ser o nosso técnico aqui? Eu vou botar o Fernando Diniz como técnico do nosso time, pelo menos por enquanto. Confirmar a escalação, tá? E o nosso time já está prontinho para vocês para a rodada 9 do Brasileirão. Lembrando a vocês que as minhas atualizações finais eu posto aqui no meu Instagram, tanto no feed como nos stories. Então, ó, hoje eu estou disponibilizando o time esboço, o time rascunho para vocês aqui no meu canal do YouTube. E amanhã fiquem focados no meu Instagram, que faltando 1 hora do fechamento, eu vou estar disponibilizando o time valorização e o meu time principal aqui no meu Instagram, @DJ Cara Toledo. Beleza, meus amigos? Então, ó, beijão do DJ, tamo junto, forte abraço e boa sorte na rodada. É nóis, rapaziada. Fui!